Antes de mais, nós gostávamos que pudessem apresentar o Ministério que estão a fazer, descrever um bocadinho, então, o vosso trabalho, está bem? Para quem não conhece. Portanto, o nosso Ministério começou há 30 anos, assim como o nosso casamento também começou há 30 anos. Portanto, eu também saí do Instituto Bíblico, como muitos aqui, mas já acabei há muito tempo, nos anos 90. Portanto, nós estamos envolvidos numa organização chamada Evangelho Moçambique. Então, como o nome indica, estamos envolvidos, somos missionários em Moçambique. Vivemos lá durante alguns anos, temos a nossa filha, que é do meio, o nosso filho mais novo, nasceram lá. E, portanto, foi assim que nós começamos. Mas agora o que lhes vai dizer um pouco do que é o trabalho. O trabalho é para equipar as igrejas. Há muitas igrejas em Moçambique, em outras partes da África, mas onde precisam de ajuda é na área de ensino da Palavra de Deus. Portanto, nós preparamos material para as crianças nas escolas dominicais e também material para os adultos, estudos bíblicos simples que podem usar, e também temos algumas gravações das escrituras numa das línguas locais para as pessoas que não sabem ler. E é um trabalho que está a crescer. De facto, é uma coisa tremenda ver como, no meio de muitas dificuldades, a obra de Deus está a crescer em Moçambique e em outras partes do mundo também. Ok. Eu queria só partilhar com vocês que eu estou aqui um pouco nervoso, tenho que entrevistar o Sr. Presidente. Mas a pergunta é exatamente a mesma. Gostava que vocês se apresentassem um pouco o vosso Ministério, o que é que se foca. Vou dizer que Macamica, não é? O nosso Ministério começou um bocadinho antes, porque nós já vamos fazer 45 anos de casados este ano, em setembro. Por isso, quando casámos, e já antes, quando namorávamos, já tínhamos alguns projetos que tínhamos até antes de começar a namorar, e que quando no ano em que começámos a namorar até estávamos de acordo um com o outro em relação a isso, foram alterados com o 25 de Abril, porque o nosso desejo era irmos para Angola, eu como professora de inglês e ele como médico, mas depois veio o 25 de Abril e já não foi possível irmos nesse sentido para Angola, não é? E então depois decidimos enverdar por outro, ficarmos por cá e estabelecermos na zona de Sintra. E foi então que fomos até à Suíça, até a Lausanne, missão 83, missão 83, mission, congressos de missão, e ali eu participando na altura no programa de obreiros, porque felizmente, ou infelizmente para nós, foi separado na igreja para ser ancião da igreja com 21 anos, e fui para o programa de obreiros, e ali percebi da importância de ter uma igreja missionária, uma pessoa que apoiássemos aqueles que estão também naquilo que nós costumamos dizer na frente da batalha, ou seja, que estão mais à frente, que são evangelistas noutras culturas mesmo cá dentro, nos nossos territórios, mas na altura pensávamos muito mais longe. E então sentimos como família, como casal, a nossa chamada para apoiar e desenvolver aqueles que estavam na linha da frente. Regressados de missão, rapidamente convidámos, na altura, o Fausto Martins e o Zé Água para renovarmos, para mudarmos o departamento missionário, que na altura era Fundo de Evangelização aqui no Norte, para ser um fundo missionário que apoiasse
melhor e mais eficazmente e com melhor comunicação com as igrejas, o Ministério que eles estavam a fazer, não agradecemos aqui em Portugal e também a nós, neste caso, o Nascimento de Freire em Moçambique e outros nossos. Deixem-me só dizer que um dos grandes incentivos que nós tivemos ainda como jovens e como crianças foi nos acampamentos da União Bíblica no Carrascal, porque era onde nós íamos, não é? Ali em Sintra. Sempre houve um dia missionário e nesse dia, por causa do pastor Abel Rodrigues e dos seus contactos e enfim, de ele ser o líder da União Bíblica e ter contactos depois com muitos países, nós recebíamos ali no acampamento a visita de muitos missionários que estavam em trânsito, nomeadamente para a África, de língua portuguesa, e sempre ouvíamos os testemunhos deles e sempre éramos incentivados para missões e havia a coleta do dia missionário que ia para missões. E portanto nós desde miúdos, eu desde os 10 anos que ia aos acampamentos, sempre fui habituada também na igreja, mas verdadeiramente este ênfase nesse missionário eu aprendi nos acampamentos da União Bíblica. Ok, obrigada. Aqui acabaram já por responder um bocadinho à segunda questão, mas quando entraram então para o Ministério, imaginavam-se nesta situação que estão agora, imaginavam que seria assim? Qual era mais a vossa ideia de como seria o entrar no Ministério? Bem, é uma pergunta um pouco difícil. Eu, de facto, interessante que senti a chamada, ouvi a chamada para o campo missionário quando andava na escola secundária. Só que, na realidade, eu não reconheci, na altura, que Deus me estava a chamar para a África, para Portugal. É uma coisa que, ao longo do tempo, é que comecei a ver com mais claridade. Eu sempre pensava que, de facto, eu ficaria em Inglaterra. Eu era criado na igreja anglicana, até eu pregava, até tinha aquela roupa que usava. E pensei que ficaria lá. Mas pouco a pouco Deus me chamou de várias maneiras para sair da Inglaterra, para ir a Portugal, para aprender a língua, para ir a Moçambique. Então, pois, por um lado, eu posso dizer que eu nunca imaginava que eu iria para Moçambique através de Portugal. Mas quando eu agora penso nos anos passados, eu posso ver que, de facto, Deus, ao longo dos anos, estava a guiar-me para o ponto onde nós estamos. Então, para todos eu ia dizer que, de facto, às vezes podem pensar o que eu vou fazer, mas Deus, de facto, nos está a guiar. E pode ser que nunca estamos a fazer coisas que nunca haríamos imaginar. Por exemplo, eu na escola eu aprendi, ainda estou a aprender português, mas de facto na escola eu não era um bom aluno. Em termos académicos, eu estava no grupo mais baixo. O meu primeiro relatório da escola, quando os nossos filhos vêm encontrar-me aquele primeiro relatório, acham tanta graça das coisas escritas acerca de mim. Mas aqui estou, depois de dominar um pouco a língua portuguesa e com Camika, estamos a fazer traduções, estamos envolvidos em Moçambique e aqui pregando em português. São coisas incríveis. Vocês precisam de pensar. Mas precisam de pensar que, de facto, não precisam de dizer que não podem fazer nada. Aquele descontrato. Eu também, tal como a Cristina, a minha igreja, sendo uma igreja que foi fundada por missionários, então nós também tínhamos muitos missionários
missionários passavam por lá e que, na maioria dos casos, iam para Angola. E eu criei desde muito pequenina, porque a minha avó, eu tive o privilégio da minha avó ser das primeiras crentes convertidas na nossa aldeia. Então eu, desde que me lembro, ela levava, a minha avó mandava muito em nós, então nós íamos à igreja, isso era bom, não é? Crescemos na igreja, e então a ideia que eu tinha dos missionários, aquilo fascinava-me, era aquela ideia da África, com as árvores, e nós a contarmos as histórias bíblicas às crianças. Era a ideia que eu tinha. Mas eu fui desafiada, foi na Coreia, naquele mesmo, naquele congresso que eles foram à Coreia, eu também fui. E eu, na altura, conheci lá uma rapariga de origem asiática que estava a tentar aprender português para ir servir ao Senhor em África. E aquilo tocou-me muito. E eu perguntei ao Senhor porque é que eu, sabendo a língua, não ia. Não é? E então o desafio ficou aí. E foi aí que, no meu coração, eu pensei que era Guiné, não sei porquê, Guiné ainda estava no coração, nunca fui à Guiné, mas depois, como o Senhor chamou o Cristo para vir aprender português e nós nos encontramos, então foi Moçambique. Ok, para aqui a pergunta é exatamente a mesma. Vocês, quando iniciaram o Ministério, certamente tinham planos, tinham objetivos. Tudo correu como vocês estavam a contar, contavam estar aqui onde estão hoje? A primeira coisa que... A primeira minha decisão, depois do Mission 83, lá de Lausanne, foi: eu quero saber, ou nós precisamos saber como é que é estar longe da família e de outra cultura. E surgiu uma oportunidade fantástica, através dos Médicos Sem Fronteira, na altura, ainda continua a chamar-se AMI, não é? A AMI, Médicos Sem Fronteira. Então, eu fui para responder à chamada, não ao chamado, mas à chamada, como se diz em bom português. E lá fui para São Tomé. O Estado pagava o meu salário, o mercado comum, a União Europeia, lá como se queiram chamar aquilo, nessa altura chamava-se ECO, pagaram as viagens e a AMI nos deu, na altura, 50 contos para as despesas correntes. 50 contos. E assim tive a minha primeira experiência de estar a viver durante 3 meses num mundo completamente diferente. Estou a falar na altura da queda do muro de Berlim, e foi nessa altura que eu estive lá, em 89. Lá em São Tomé, 3 vezes, longe da minha mulher, dos 2 filhos, da minha... Não eram 2, dos 4. São 4, eram 4, já não. E foi isso que aconteceu. Não foi fácil, mas foi edificante. Eu acho que a gente às vezes pensa, tem aquelas ideias românticas ou aquela ideia obsessiva de que quer conhecer a vontade de Deus para a nossa vida e depois não fazemos nada porque estamos à espera de perceber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E eu, pessoalmente, tenho aprendido que, assim como, por acaso eu estava ali há pouquinho sentada, estava a lembrar do versículo do Salmo 119, 105, que é o lema, curiosamente, da União Bíblica. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não diz que ilumina o caminho até ao fim e que, aliás, nenhum candeeiro ilumina até ao fim, não é? Vai iluminando os passos que a gente vai dando. Por isso, dizer se eu estava à espera de continuar casada e de ter tido vários filhos. Tive 4, pronto, e agora... Eu diria 5. Eu dizia que não, que eram só 3. Mas depois ficámos, os 4 ficámos pelo ficámos. Mas o que eu quero dizer com isto é que eu não sei se tinha a expectativa de estar agora onde estou, mas isso não me tem afetado, porque acho que, como o Cristo também disse, não é? Deus, agora a gente olha para trás e diz, não, Deus conduziu as coisas, assim nós deixemos Ele conduzir, não é? Porque a gente às vezes também quer tomar umas decisões por nossa cabeça, mas estou feliz por estar onde estou e não sabia na altura que ia estar aqui hoje. E na minha situação, não sabia, mas dou muitas graças a Deus.
Então, nós viemos agora no contexto de pandemia, não é? Foram 2 anos em que estivemos aqui metidos com o Covid. Isto certamente abalou o Ministério e a África, certamente estiveram com mais dificuldade. Como é que conseguiram gerir isto nestes 2 anos? Que emoções sentiram, que tiveram que lidar, muitas vezes pela parte negativa, e também o que é que vos motivou a continuar? Curiosamente, a pandemia, de facto, eu saí de Moçambique mesmo na altura em que tudo fechou. Foi mesmo no fim que eu estive lá fazer uma visita. E depois o meu plano era ir mais tarde no ano, e ainda não fui, vou só agora, porque fechou tudo lá. Mas, curiosamente, as igrejas fecharam, as escolas fecharam, portanto nós fazemos trabalho nas escolas, não podemos fazer trabalho nas igrejas, as igrejas estavam fechadas, mas as pessoas reuniram-se em grupos. O governo deu autorização para se reunirem em famílias. E essas famílias depois já vinham os vizinhos, e então o trabalho, de facto, nós, com a maneira, nós temos uma equipa lá, não é? E a maneira como hoje em dia é tão fácil comunicar com eles, então sempre tínhamos notícias. Realmente nós estávamos muito, e ficámos, ainda agora, não é, muito encorajados. Nós temos um projeto de imprimir em que aquela máquina nunca parou e não há mãos a pedir, porque as pessoas querem material para a escola dominical, as pessoas nos comunicam, pedem à Maria, que é a nossa responsável pelo trabalho, que precisam de estudos bíblicos, querem isto, querem aquilo, porque há uma necessidade grande. Enquanto nós aqui tínhamos, como já falámos, não é? Tínhamos os cultos em Zoom, isso tudo, eles lá não têm acesso a essas coisas, então eles reuniam-se, eles próprios, e até já formaram mais igrejas a partir dessas células. Portanto, por um lado, para mim, a coisa que me deixou assim mais triste foi não os ter ido lá visitar, não é? Mas o trabalho, de facto, lá não parou. Pois eu vou ser rápido nessa vez. Pois sim, como a Camila, gostaria de ter feito mais visitas lá, mas não tem sido possível, mas estamos, graças a Deus, porque Camila agora pode ir. Mas, de facto, como a Camila diz, o que estamos a notar em países como Moçambique é que, através do Covid, a obra do Senhor está a se acelerar mais agora. E, de facto, eu fico muito tocado pela forma em que as igrejas estão a crescer lá. E há muita procura do nosso material e dos outras missões também. É bom saber que mesmo em tempo de dificuldades existem contrariedades à sociedade. Esta agora são à parte. O povo africano, e quem tem já experiência com eles, tem uma maneira de, quer dizer, vem o ciclone, a casa cai, eles apanham os pauzinhos que sobram e fazem outra casa. Cai, no sábado houve aquele grande ciclone, o Idai, ao sábado, as igrejas caíram, no domingo estavam reunidos lá no mesmo sítio, com chuva, com água pelos joelhos, mas estavam a dar graças a Deus por ter culpado a vida deles. Portanto, o povo é um povo diferente de nós. Não saem diante das dificuldades, mas pelo contrário, ainda ganham mais força, graças a Deus por isso. A pergunta também é mesmo para vocês, então, tendo em conta aquilo que aconteceu nos últimos anos, o que é que tem impactado mais o vosso Ministério? Nesta área do Covid, por causa de 2 situações, uma como presidente da Aliança Evangélica e outra também pela circunstância de ser médico. Penso que se conjugaram as 2 coisas para ser chamado a ter uma ação, ou ter alguma resposta, porque as igrejas, os pastores, os obreiros, apelavam à Aliança Evangélica por respostas nestes tempos muito complicados em que temos vivido. E deu-se uma circunstância, curiosamente, num jogo de futebol, em que eu fui assistir, ter contacto com alguém que trabalhava com o Ministro da Administração Interna, e assim estabelecemos um diálogo. Eu já o conhecia nas reuniões que tínhamos feito lá
em Sintra, uma Assembleia Geral que tinha havido da Aliança Evangélica Europeia, mas estabelecemos contacto e passámos a ter um contacto privilegiado no sentido de podermos responder em tempo às solicitações das igrejas e dos pastores em relação a orientações, em relação àquilo que nós podíamos e não poderíamos fazer. Sei que os tempos têm sido muito complicados, ainda hoje, por causa dos incêndios e desta seca, em que estão a fechar, por exemplo, a Serra de Sintra, desde o Malpé. Imagino que em Guimarães e noutras coisas também possam acontecer, não é? Tentar reservar estes espaços, estas matas e as serras e tudo mais, e creio que há aqui um ambiente securitário e de limitação de liberdade. Perdoem-me, mas eu não posso deixar de dizer profeticamente que, como igreja, nós temos de lutar. Lutar não no sentido de permitir que se incendeiem fogos ou que as pessoas adoeçam, mas lutarmos pela liberdade religiosa, pela liberdade de culto, acima de tudo, dos reunirmos para cultuar o Senhor e para usufruirmos daquilo que o Senhor nos deu. E não ficarmos limitados por esta tendência progressiva, esta rampa deslizante que nós muitas vezes usamos quando falamos da eutanásia e do aborto e tudo mais. Há uma outra rampa deslizante que está a decorrer, que tem a ver com os últimos dias e com o espírito anticristo e com a inibição da liberdade para pregar e para vivermos o Evangelho. Bem, encerremos esta parte teológica. Na Igreja, nós estávamos completamente despreparados para as emissões da internet, porque já fazíamos gravações e tudo mais, mas creio que a Cristina pode dizer o que é que aconteceu até a nível de chegada de novas pessoas à Igreja neste tempo. Este tempo do Covid, para mim, foi mais perturbador da vida da Igreja, claro, e de não ver, não estarmos frente a frente, as pessoas, ecrãs são assim, coisas muito impessoais, não é? Mas graças a Deus, os ecrãs e por nos podermos ver em Zoom durante este tempo. Fecharam-se portas e abriram-se inúmeras janelas. É verdade, é verdade. Eu senti muito na família, porque nós, como família, que neste momento já somos 21 entre filhos e netos, estamos habituados a reunir-nos ao domingo, quase todos os domingos, juntarmos todos para almoçar, e durante muito tempo, incluindo uma neta que nasceu no tempo do Covid, logo em maio, mal tinha fechado as coisas para o Covid, nem assisti bem ao crescimento dela, ao desenvolvimento dela. Portanto, para mim foi muito perturbador como mãe e avó o facto de não nos podermos, mesmo como família, haver muitas proibições, pois tinha um filho que vivia em Cascais, portanto já estava noutro concelho, e não podia vir, porque tinha que sair do concelho. Enfim, todas essas coisas foram perturbadoras. Mas, curiosamente, em termos da Igreja, com as transmissões que são feitas a partir, que continuam a ser feitas a partir de Vila Verde, não de Mãe Martins, nós em Mãe Martins não temos essa capacidade de fazer as transmissões, não temos a tecnologia para fazer essas transmissões, a não ser particularmente, cada um, não é? A partir do seu telemóvel ou, enfim, computador, mas em si, em Vila Verde, no núcleo de Vila Verde, então os cultos são transmitidos. E, curiosamente, algumas pessoas chegaram à Igreja porque estavam em casa, estavam deprimidas, foram à procura, encontraram os vídeos, as transmissões ao domingo da Igreja, e assim que puderam, assim que houve abertura e que nós temos que os espaços estavam outra vez abertos, apareceram na Igreja, tomaram uma decisão por Cristo, foram batizados, são membros da Igreja. Portanto, realmente, tudo aquilo que nós receávamos, como já ouvimos também dizer, que as pessoas vão deixar de ir à Igreja porque agora habituaram-se a estar no conforto do lar a ver as transmissões online, não é verdade, porque as pessoas realmente gostam de estar ao pé umas das outras, e nós somos muito abençoados por pessoas novas que vieram e pelas que se mantiveram. E vejam a maravilhosa oportunidade que nós tivemos durante 6 meses de ter mais de 30 mil, quase 40 mil pessoas que foram à nossa Igreja, porque a nossa Igreja tornou-se o nosso espaço de culto, tornou-se centro de vacinação de segunda a sábado.
Ou seja, as pessoas iam à igreja, ao nosso local, a igreja Ou nunca entravam, nunca que entrariam, não iam a uma igreja evangélica. foram vacinadas ali e tiveram a oportunidade de levar um livro que entretanto foi publicado do nosso querido, como é que ele se chama? O grande matemático, John Lennox, que tinha sido traduzido, e como viver, como responder nestes tempos de... Ou seja, acabámos por ter ali portas abertas, com financiamento da Câmara Municipal, não é? E tudo isto foi algo maravilhoso que aconteceu nestes tempos de Covid. Mesmo no meio do Covid, Deus estava a trabalhar e a usar, e isso tem-se visto na igreja também crescer. Então, posto isto, para o próximo ano, planos, projetos, o que é que vocês têm no vosso coração que Deus vos está a colocar? Como é que nós depois também podemos orar para vós em relação a isso? Esta viagem que eu vou fazer agora, em parte é para programar para o próximo ano. Nós, desde já há bastantes anos que trabalhamos nas escolas. Em Moçambique, a disciplina de moral e cívica. Moral e cívica é uma disciplina obrigatória, mas o governo não tem professores preparados, então nós envolvemos nesse trabalho. Mas pelo facto das escolas terem fechado durante este tempo todo, o trabalho parou. Então nós, portanto, eu há uns anos, acho que foi 2 ou 3 anos, fui convidada para ser intérprete numa conferência organizada na África do Sul. E lá, portanto, parte da conferência é baseada em pacificação. Vamos lá. E então, eles fazem em África, têm organizado uma coisa que se chama Clubes da Paz. E, de facto, é um trabalho extraordinário. Tem tido um resultado espetacular, especialmente no Quênia, no Uganda, em muitos países em África. E então, é uma coisa que eu gostaria de introduzir em Moçambique. Basicamente é ensinar as crianças, desde a mais tenra idade, a aprenderem a resolver os conflitos que têm, os problemas que têm, de uma forma pacífica. E as crianças, portanto, o que tem já sido provado é que as crianças levam esses princípios para a família e para a comunidade. E portanto, o nosso trabalho é, portanto, treinarmos pessoas responsáveis que são ensinadas a trabalharem com um grupo de crianças nas escolas. As crianças é que formam o Clube da Paz, que são crianças selecionadas, trabalhamos com as direções das escolas e, portanto, essas crianças são identificadas e todas as outras crianças na escola sabem que, se querem falar com alguém, podem falar com uma dessas crianças. E o que tem sido provado é que as crianças têm mais facilidade de falar com alguém da mesma idade. E nas escolas, por exemplo, no Quênia, as escolas criaram o que eles chamam o Jardim da Paz. Por exemplo, é um cantinho em que tem um banquinho e uma criança que tem um problema senta-se naquele banquinho e sabe que alguém vai lá ajudá-la. E os resultados têm sido incríveis. Esse portanto, é um dos objetivos. Outro é também o pastor Samuel Santos, muitos conhecem, lançou lá, eu estou lá em Moçambique, com o irmão Elcio, foram lá e lançaram portanto, o programa que eles têm, Liberdade em Cristo. E realmente na altura foi bom, mas mais uma vez com as igrejas fechadas, portanto esse trabalho parou, então vamos relançar esse trabalho, portanto é mais portanto, ter os pastores de novo e relançar o trabalho. E uma outra foi, algumas igrejas pediram-nos para, se nós tínhamos material cristão, para eles criarem creches nas igrejas. De facto, o meu primeiro trabalho como tradutora foi para uns amigos nossos, ingleses, que foi um programa, para mim foi o melhor que já me passou pelas mãos. Um programa de creche preparado para a África, em que não há despesa nenhuma. Todo o material, instrumentos musicais, todo o material de ensino, é tudo feito com coisas que as pessoas têm, recicladas, coisas que as pessoas encontram. Então, é um programa muito bom que também quero lançar. Portanto, são esses três. Não sei.
E rapidamente, coisa importante também na obra missionária é que trabalhamos em conjunto uns com os outros, em outras missões, e estamos a trabalhar através das igrejas, e nós agora estamos a ajudar alguns irmãos, um irmão no norte de Moçambique, na província de Niassa, a maior província, ao lado de Cabo Delgado, onde tem havido vários problemas. É um irmão chamado Steven, está fazendo um trabalho muito bom. Nós queremos ajudar aquele irmão com material, porque ele vai para as igrejas em áreas muito afastadas, também no sul. Uma irmã que também, em conjunto com outros irmãos, têm trabalhos numa cadeia, na cadeia maior em Maputo, têm grandes cultos. Muitos reclusos falam. E também é para providenciar termos os recursos para preparar mais material para estes trabalhos que estão a fazer. É para apoiar aqueles que estão a fazer os trabalhos lá em Moçambique, os próprios moçambicanos. Ok, passo também novamente a palavra para este lado. Sabemos que o vosso Ministério terá mudanças no próximo ano. Já foi dito que o António vai deixar a aliança, a presidência e outras coisas. Em relação à aliança, pois estou na parte final, não é? Em novembro esperamos dar posse, ter a cerimónia da tomada de posse não só, ou seja, dos órgãos sociais da aliança, da lista que vai ser apresentada em outubro ainda para eventualmente eleição, e depois para termos. Eu sei que a Assembleia Geral creio que está marcada para 5 de novembro. Previsão de 5 de novembro. Ela vai ser enviada a convocatória no dia 5 de setembro, com 60 dias, para 5 de novembro termos a Assembleia Geral, e queremos ter a tomada de posse no dia 12 de novembro, a data em que a Aliança fará 101 anos em Portugal. E eu ficarei no governo da Aliança nesse dia. Em relação, entretanto, nós decidimos criar, no quadro da Aliança, embora uma estrutura um pouco diferente, que é a Eunoia, uma palavra um pouco complicada, do grego, quer dizer benfeitoria, ou seja, bem fazer, como Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 8, fazei-o bem, fazei-o bem, fazei-o bem, e de um modo particular aos mestres da fé. Nós entendemos que havia necessidade de criar uma federação das entidades que trabalham na área social. Nós, na nossa igreja, temos uma IPS, uma associação social alternativa. Há aí grandes associações a nível de Portugal, evangélicas, que têm até centenas de funcionários. Estou a pensar na ALBA ou na Associação Bonfim, lá em Braga, e outros lares, associações que têm lares e creches, etc. E há igrejas que não têm essas mesmas associações, mas estão bem envolvidas na área social, banco alimentar, etc. Queria focar aqui em muitas coisas. Nós acreditamos que era um sonho antigo que podia ser realizável, e assim criámos esta Federação das Entidades Cristãs Evangélicas da Área Social, que se chama Eunoia, e que pretende, em inglês seria como é que ele se chama? O TSFAM, o World Vision, em francês o CEL, Service de Interaviation, e Liação, perdoem, o meu nome é de línguas, e então chegámos até a ter o primeiro congresso, as primeiras reuniões, com a presença até da Ministra da Solidariedade e da Segurança Social e do Trabalho. Orámos por ela, tivemos connosco em algumas reuniões, o que foi ótimo, e queremos desenvolver este Ministério, que será, podemos dizer, uma espécie de Cáritas para o meio evangélico. Isto é algo que me vai, digamos, ocupar durante os próximos 2 anos, com outros irmãos e irmãs de diferentes denominações em Portugal. Vamos
vamos continuar no Ministério de Oração e no Ministério ligado com a família e com os adolescentes. Nós estamos agora na igreja com um bom grupo, muito bom grupo de adolescentes e jovens, e que é um grupo que tem que ser acompanhado. E nós estamos acompanhando os que acompanham, e os que estão na liderança desses jovens e adolescentes. E eu só gostava de deixar aqui uma pequenina nota, porque vocês não sabiam, mas quando nos juntaram os dois casais, Deus também faz as coisas bem feitas, não é? Porque nós conhecemos o irmão Cristo solteiro, conhecemos a irmã Carica solteira, conhecemos os casados, eles foram lá à igreja assim para apresentar o ministério e tudo o que iam desenvolver em Moçambique. E quando o meu filho mais novo acabou com esta questão agora das licenciaturas com o mestrado de Bolonha integrado, não é? Ele acabou o terceiro ano do técnico e disse: eu agora vou fazer um ano fora. Onde é que vou, onde é que não vou? Vou para Timor, havia a hipótese de ir para Timor, e não é que nesse ano o casal vem em férias a Portugal e vai à nossa igreja. Almoçámos todos na minha casa e o mundo aterrou na casa deles durante 9 meses em Moçambique, na Beira, e esteve lá como missionário. Portanto, não sabendo quem organizou os casais para estarem aqui, juntaram 2 casais que também têm história. Nós depois também estivemos lá em Moçambique a visitar o trabalho deles. Foi o meu filho. O Nuno era não gostava, mas era o filhinho mais velho. Filho mais velho. Cuida um bocadinho de respeito também aos outros 3 para eles se portarem bem. Mas foi muito bom, e temos esta boa ligação de amizade e de amor cristão. E depois fomos lá visitar. Sim, fomos visitar. De facto, a gente não sabia e eu até me enganei nos apelidos, por isso foi mesmo deles organizarem isso então. Agora, que conselho é que vocês nos dão a nós, enquanto jovens e aos outros jovens que estão aqui, sobre o Ministério? Se algum jovem quiser entrar no Ministério, o que é que acham então que é importante nós termos em mente? Também tivemos muito vivas, não foi só o Nuno, também fez uma visita a Moçambique, e de facto foi quando nós saímos de Moçambique para vir para Portugal. Um dos nossos desejos era levarmos pessoas daqui lá, e foi integrado numa equipa que, claro, ainda perguntam quando é que o Nuno lá vai, não é? E quando é que eu vou, quando eu lá estou sempre aquele género. Mas o que eu gostava de encorajar é: quando Deus chama, Deus prepara e Deus providencia. Eu nunca me passou pela cabeça aquilo que Deus ia fazer da minha vida. Eu nunca pensei numa rapariga que nasceu lá numa aldeiazinha. Só fiz o segundo ano do ciclo preparatório, que era o que era obrigatório na altura. Eu nunca pensei que um dia eu ia fazer um trabalho, ia ser tradutora ou intérprete, ia fazer o trabalho que o Senhor me proporcionou para fazer em Moçambique. Então, o Senhor prepara. E realmente, nós sempre dizemos, quando escrevemos as nossas cartas de oração, é quase, se sou eu a escrever, quase sempre acabo com a mesma coisa: a seara é grande, mas os obreiros são poucos. E agora, especialmente agora, hoje em dia, os jovens têm até mais conhecimento que nós tínhamos, têm mais acesso a outras coisas. Não tenham medo, que o Senhor nos vai deixar. Se vocês realmente querem servir ao Senhor, o Senhor nos vai usar. E o Senhor vai providenciar aquilo que vocês precisam e vai capacitá-los. E claro, como o António disse, sair de Portugal para a África é um salto grande. O Rui esteve lá e sabe como é. Eu imagino para estes que vêm de Inglaterra e da América, então ele é pior. Mas se passam por Portugal já quebram um bocadinho. Mas eu posso dizer, eu tive mais dificuldade depois de estar 11 anos, foi na segunda fase, 11 anos de seguida, não é? Em Moçambique, tive mais dificuldade em me adaptar de novo aqui do que cada vez que eu vou lá. Eu vou lá e sinto-me como se fosse de lá.
Sim, quando o Senhor nos chama, Ele nos dá capacidade e Ele abre as portas. E então, se alguém tem aquela chamada, está a sentir aquela chamada do Senhor no seu coração, não fica desanimado, não fica distraído pelas coisas negativas que podem ouvir de outras pessoas, às vezes da família ou de amigos. Aquilo que o Senhor quer que tu faças, o Senhor te vai capacitar para que possas fazer. Então, aquela chamada que estás a sentir na tua obra, na tua igreja, onde tu estás, que avança. Não fica parado pensando, como que eu vou fazer? O Senhor já tem um caminho preparado. Vai haver desafios ao longo do caminho, dificuldades, mas isto nos ajuda. E uma coisa que descobri na minha vida é que os problemas que vêm não vêm para nos impedirem, mas os problemas vêm para serem vencidos no Senhor. E cada vez que nós ultrapassamos um problema, nós crescemos mais um pouco. Então, os problemas são para nos ajudar a crescer no Senhor, não nos para deixarmos parados, pensando, não posso ir. É isso que deixo convosco. O apelo, o desejo que eu faria aos jovens e continuo a fazer foi: eu fui chamado para ser ancião aos 21 anos. Não fiz nenhum curso teológico, mas tive um mentor, neste caso, o ancião principal da nossa igreja, que era chamado-nos também, às vezes, pastor Arnaldo Rodrigues, ou Arnaldo Rodrigues. Ele era o líder da Irmã Bíblica e, enquanto tirei medicina, estudei bastante livros evangélicos, estudos bíblicos, e eu fui orientado nessa área. Não tirei um curso de teologia, mas, como dizia o Adriano Moreira, nós, quando tiramos uma licenciatura, tiramos uma licença para aprender, para continuar a aprender. É isto que a Canica faz desde o 6º ano, não é? Na altura era o 6º ano, que havia, e é isto que nós, se chegamos às licenciaturas ou mestrados ou até aos doutoramentos, não temos dúvidas que temos licença para continuar a aprender. Aquilo que mais me entusiasma é ver a geração mais nova a tomarem os seus lugares na vida da Igreja. E posso dizer que na nossa Igreja, lá em Sintra, com as suas duas congregações, do Aveiro e do Martins, nós temos pessoal jovem, na área dos 30 anos, nesta altura, a liderar e a fazer parte das equipes pastorais. Eu poderia dizer-vos os nomes. Dois dos casais são meus filhos, um em cada lado, e muitas vezes as pessoas, quando entram na igreja, não veem o António Calim no púlpito, nem a dirigir os cultos, e veem-no unicamente sentado durante o culto, ou a cantar, aquelas coisas normais. E na vida da igreja participo nas reuniões de anciãos e também nas equipes pastorais, mas não somos nós que estamos na frente. Um dos filhos, o mais velho, por exemplo, tê-lo visto aqui, numa das semanas anteriores, a dirigir os estudos bíblicos no grande acampamento de jovens que existe a nível dos irmãos em Portugal, aqui em Esmoriz, é algo que me encanta, porque eu próprio, no tempo do saudoso José Carlos Oliveira, também tive a oportunidade de o fazer, não é? Ou seja, ver os nossos filhos, jovens, para alguns, a exercer funções no ministério. O João Pedro esteve e ainda está como presidente da direção da Cidade Bíblica, o Luís, noutras posições, até na Aliança, tem estado, e vê-los a trabalhar. Isto começou no GBU, logo na faculdade, eles se tornaram membros atuantes naquilo que é a Igreja na Universidade, que nós chamamos os grupos bíblicos universitários, neste caso. Ou seja, aprenderam desde pequenos a viverem o cristianismo, a viverem Cristo no seu local de ensino, na escola,
na turma de Emre, na escola, na sua turma do liceu, ou na escola de ensino básico, ou na faculdade, e poderem viver também o Evangelho na sua profissão. Alguém reparava e dizia a um dos meus filhos: já vi que o senhor é cristão. O que eu gostava de dizer aos jovens é que nestes dias em que vivemos com tanta ansiedade, outro dia eu estava a ler um livro do Auguste Curie, não era sobre a ansiedade, era sobre outra coisa, mas ele falava muito num livro que escreveu sobre a ansiedade. E apesar dele não referir especificamente, imediatamente, em muitas passagens do livro, estão me vinha à memória aquilo que o Senhor Jesus disse, não é? Olhai as lírias do campo, não vos preocupeis com isto, não vos preocupeis com o dia da manhã. Basta a cada dia o seu mal, não é? Descansa no Senhor, espera nele. Lemos nos Salmos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele te o fará. Não é ficar à sombra da bananeira, não é? Mas é descansar no Senhor e provar e trazer à mente, muitas vezes, porque a mente é ocupada depois com muitos pensamentos estranhos e negativos, ou pensamentos contra a palavra do Senhor, mas nós temos que nos lembrar, vez após vez, destes versículos que estão na Bíblia para conseguirmos avançar. E os jovens são bombardeados com tanta coisa que é preciso realmente ter na mente a palavra do Senhor e lembrar estes versículos que nos dão confiança. Experimentem. Há aquele versículo que diz: provai e ver como o Senhor é bom. Provem e vejam como o Senhor é bom e como Ele dá paz no coração e como Ele nos ajuda a ultrapassar as ansiedades e os obstáculos. Isto não quer dizer que eu não acredite na medicina também, mas primeiro está o Senhor e os médicos também não conseguem nada se o Senhor não tratar. Amém. Obrigada por esses conselhos. Vamos terminar orando. Então, como é que nós podemos orar por vocês? Sempre que vão orar cruzado. Então, motivos de oração rapidamente. Bem, basicamente, acho que da nossa parte é com o crescimento que estamos a ver do trabalho que realmente tenhamos os fundos suficientes para que nós possamos continuar em conjunto com outras missões, que nós possamos equipar ainda mais as igrejas em Moçambique para que possam fazer a obra que o Senhor quer que façam. Então, sim, da nossa parte, a oração pelos fundos realmente. Da minha parte, como Presidente ainda da Aliança, que este período de transição seja pacífico, porque tem sido muito conturbado. Em segundo lugar, que as hostes se acalmem, as hostes de liderança dos OCI se acalmem e que façam uma transição pacífica, porque é isso que nós queremos, é dar um testemunho e que o inimigo anda sempre tentando se andar e criar divisão. Em relação ao... este era o grande ponto de oração que eu gostava que tivessem por mim não, pela Aliança nesta altura. E pela nossa família também, orar pela família, não é? Uma família grande é uma família trabalhosa. Um filho dá muito trabalho e 4 filhos dão muito trabalho e muitos netos dão muito trabalho também. Os trabalhos não acabam, não é? Quando os filhos crescem, mas para que neste momento nós temos a alegria de ver todos no caminho do Senhor, mas que eles se possam conservar assim. Alguns dos netos já tomaram uma decisão pelo Senhor Jesus também, mas que todos possam tomar e todos possam ficar no caminho do Senhor. Portanto, orar não só pela nossa família, não é? Mas pelas famílias da Igreja, para que possam continuar firmes e ser um bom testemunho. Oh Pai, nós damos graças, Senhor, por estes momentos. Senhor, nós damos graças por este casal, pela Camica, pelo Cris, Senhor,
Damos graças pelos seus filhos também, pelo Peter, pela Ana, esqueci de nome, pelo Timóteo. Nós damos graças por eles também, Senhor. E nós agora te queremos pedir, Senhor, que tu continues a abençoar ricamente o ministério deles em Moçambique, Senhor. Tu sabes como os seus corações estão naquele lugar, Senhor, como os seus corações estão no trabalho que tu queres, Senhor, que é amar aquele povo e dar-te a conhecer a todos eles, naquele povo, nas várias línguas, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos que os recursos não faltem. Tu que és o Senhor de todas as coisas, Pai. Nós acreditamos que tu vais permitir que os recursos cheguem para que eles possam continuar a desenvolver este trabalho, Senhor. Te pedimos por aqueles que trabalham mesmo lá no local, Senhor. Te pedimos por aqueles que são responsáveis no escritório. Pedimos por eles, Senhor. Pedimos por todos os outros que conhecem este ministério, que usufruem destas traduções, destes materiais, Senhor. Te damos graças por tudo isto, Senhor, e entregamos tudo nas tuas mãos, em especial a Cris e a Canica, Senhor. Tu continuas a fortalecer os seus corações, tu lhes dês muita sabedoria, que lhes continuas a dar este ânimo e este amor que eles têm pelo povo de Moçambique, Senhor, e em especial o amor que eles têm por ti, Senhor, e pela divulgação do Evangelho. Guarda-os como família, guarda também os seus filhos e que realmente, Senhor, nós possamos continuar a alegrar com a vida deles e com o seu testemunho. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Amém. Senhor Pai, nós te agradecemos pela vida do António e da Cristina, Senhor, e agradecemos pela forma como tu nos tens usado na tua obra, Senhor, quer na igreja, quer através da Aliança Evangélica e em tantos projetos que eles têm envolvido, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que nesta altura, Senhor, tu dirijas todas as coisas nesta altura de transição na Aliança Evangélica, Senhor, que as pessoas que vão tomar posse, Senhor, possam continuar com a mesma visão, Senhor, possam, acima de tudo, Senhor, ver aquele trabalho como a tua obra, Senhor, como um serviço a ti, em primeiro lugar, Senhor. Te agradecemos pelo impacto que a Aliança Evangélica tem tido no nosso país, Senhor, pela forma como nos tem representado, Senhor, perante as autoridades, Senhor, perante, Senhor, como tem sido tão bom, Senhor, ver e acompanhar esta obra, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, que durante este tempo, Senhor, que seja um tempo de transição, mas que seja a continuação do bom trabalho, Senhor. Também, Senhor, pedimos pela Igreja, Senhor, que agradecemos pelas boas notícias que nós ouvimos, Senhor, também pela família do António e da Cristina, os filhos, os netos, Senhor. Pedimos que os abençoes e que tu os guardes no teu caminho, Senhor. E agradecemos, Senhor, por cada um deles, Senhor. E agradecemos pela forma como tu estás a usar na tua obra, Senhor, quer na igreja local, quer noutros projetos que eles se envolvem, Senhor. E pedimos, Senhor, realmente tu continues a abençoar a tua obra, Senhor, e que, Senhor, nós possamos olhar para pessoas como António e Cristina, com mais experiência, Senhor, e possamos olhar para eles como exemplos para nós seguirmos, Senhor. E agradecemos tudo, Senhor, e pedimos que tu nos abençoes e nos guardes, no nome de Jesus. Pronto, terminamos por agora, esta parte. Agora temos o pão da noite e amanhã às 9 horas fica o almoço.